Fala, meus amigos do RF Videoaulas, muito bem-vindos. Muitos estudos, tudo tranquilo. Final do ano chegando aí, vamos dar uma guinada nos estudos. Uma questãozinha aí de história, aliás, duas questões de história para vocês, porque eu demorei muito para postar. Inclusive no final temos um bônus aí, não perca no final do vídeo, né? Quase que eu falei a surpresa aí. Para a gente agregar aí mais conhecimento. Nosso muito obrigado pela confiança, pela credibilidade, tá? Temos hoje aí mais de 1.400 inscritos. Aí eu deixo para vocês o meu like pelo agradecimento, pelo reconhecimento, né? O trabalho do nosso canal realmente é levado a sério. E peço desculpa aí pelo espaçamento entre os vídeos. Realmente está um pouquinho complicado postar vídeo, mas eu não deixo nunca de atender vocês. Então, como eu demorei muito, mais ou menos uns 5 dias para postar, vou fazer duas questões e mais um bônus no final. Então vamos lá, dia 1º, dia 11 de junho, é considerada a data magna da nossa Marinha, pois marcou em 1865 uma vitória decisiva da Força Naval Brasileira na Guerra da Tríplice Aliança contra o governo do Paraguai. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever e sustentar o fogo, que a vitória, sustenta o fogo, que a vitória é nossa. Foram os dois sinais de comando do nosso almirante Barroso, que na ocasião era chefe da divisão da esquadra, né? E ele estava aí no comando das duas divisões navais brasileiras durante esse conflito. Justamente esse conflito que a gente vai abordar e que ele quer saber. Essas informações mencionadas acima referem-se a qual batalha? Tá? Aí ele diz aí as opções, não vou ler para a gente não perder tempo. E uma segunda questãozinha, também de provas anteriores, pergunta quais são os países que estavam participando, compondo aí a Tríplice Aliança. Tá? Eu não só vou falar isso ao longo do vídeo, como também vou explicar o porquê da formação da Tríplice Aliança. Então tudo começa, não vou dizer tudo começa, né? A Guerra do Paraguai tem várias batalhas, mas aqui, a principal batalha é a Batalha Naval do Riachuelo. Tá? A chamada Guerra do Paraguai foi o maior conflito da história da América do Sul entre Paraguai e entre a aliança formada em maio de 1865, aliança essa formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai e chamada de Tríplice Aliança. Então foi a Guerra do Paraguai, envolveu o Paraguai e a Tríplice Aliança, que era composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai. E teve seu ponto culminante, como eu havia falado, na Batalha do Riachuelo. A Guerra do Paraguai, então, teve início devido, ela foi motivada por disputas pela região estratégica do Rio da Prata, uma região bastante interessante para fins comerciais e estratégicos de manobra, enfim. Importante por interesses comerciais e políticos relacionados ao domínio das nações. Paraguai, sem conexão com o mar, né? Ele não tem litoral, tinha como uma única visão estratégica controlar os rios da Bacia da Prata, pois dessa forma seria o único caminho possível para a saída do Paraguai vislumbrando o Oceano Atlântico, ou seja, eles teriam uma via liberada para transportar pessoas e mercadorias. Então, para isso, eles teriam que fazer lutar para conseguir controlar esse rio e assim ter essa logística de saída e entrada de mercadorias e pessoas. Então, teve que correr atrás do Paraguai para poder conseguir isso. Então tá aqui, eu mostrei a posição geográfica do Paraguai, para ver que ele não tem realmente nenhum acesso aqui à costa brasileira. Depois vou mostrar outro mapa que tem um rio aqui, que deságua aqui no Oceano Atlântico. Né? Por isso o interesse da guerra, para ter justamente esse canal aqui de fluxo de saídas e entradas. Tem aí o Diário da Guerra, o jornal da época, confirmando aí
notificando a formação da Tríplice Aliança. E tá aí, né? Tríplice Aliança, de uma forma bem didática, a aliança aí, acordo entre Brasil, né? Argentina e Uruguai. E aqui em contrapartida nós temos o Paraguai aí. Seguindo. Então, Batalha Naval do Riachuelo. Aqui nós temos uma pintura marcante. A data, dia 11 de junho. Nós temos aqui nosso almirante Barroso e a corveta V-34 construída em sua homenagem, que leva o seu nome, né? Inclusive aqui a gente vê aqui na fragata Amazonas aqui o nosso almirante Barroso, né? Então, pessoal, na fase inicial da guerra, o Paraguai já havia feito importantes conquistas militares. Quais foram elas? Ocupou as regiões da Argentina e já haviam aberto várias frentes de guerra na fronteira com o Brasil, né? De Mato Grosso ao Rio Grande do Sul, que é a região limítrofe entre Paraguai e o Brasil. E também na fronteira do Uruguai também. E caso os paraguaios saíssem vencedores da Batalha do Riachuelo, eles iriam controlar, como eu falei, de interesse o Rio Paraná e o Rio Paraguai. E dessa forma, os paraguaios, fariam comércio livremente com outros países e até mesmo com países da Europa, recebendo munições, armas. Mas essa estratégia do Paraguai começou a dar sinais de falência, de falhas. Isso ocorreu quando o Brasil, Argentina e Uruguai firmaram aquele acordo que eu que foi chamado de Tratado da Tríplice Aliança. E, naturalmente, isso fortificou, né, fortaleceu o Império Brasileiro, que agora já estava no contra-ataque, né? Então o Brasil adquiriu canhões, navios no exterior e intensificou o quantitativo de soldados. Como é que foi a batalha? Quando o Paraguai foi iniciar a ofensiva, já lá no campo de batalha, um dos navios do Paraguai apresentou problemas no seu hélice, atrasando assim o ataque e retirando o fator surpresa, que era a ideia do Paraguai, era atacar o Brasil, né, no Rio Paraná de uma forma assim surpresa, ataque surpresa. Apesar desse contratempo, os paraguaios insistiram no confronto. Por volta de 9 horas da manhã, tá, desceram o Rio Paraná para iniciar o ataque contra a esquadra brasileira. O almirante Barroso estava ligado, não estava no WhatsApp, então ele conseguiu flagrar essa investida paraguaia, né? E determinou parte dos seus homens que estavam em terra em busca de lenha, que os navios eram propulsão a vapor, né, reembarcassem e se preparassem para a batalha, para a luta. Enquanto nossos navios se organizavam, os paraguaios desceram o rio e iniciaram o ataque com seus canhões. Após os disparos, seguiram em frente e foram se abrigar junto à foz do rio Riachuelo, onde em terra estava parte da sua artilharia, os canhões. Aqui tem uma ilustração bem interessante, muito boa, explicando aqui como é que foi os pormenores da batalha, que os navios efetivo paraguaio, efetivo brasileiro, né, os canhões do Paraguai, aqui o arroio, né, a foz do Riachuelo, né, do rio Riachuelo, que é um afluente aqui do rio Paraná. Tá, então na noite do dia 10 de junho, né, a batalha foi no dia 11 de junho, se não me engano, de 1865, tem que relembrar aqui a data, a gente vai ver depois. Então na noite do dia 10, a esquadra paraguaia começa a descer o rio Paraná, visando surpreender a Força Naval Brasileira, no dia 10, né, à noite. No dia 11, às 8h30, os paraguaios foram avistados
e os paraguaios estavam se aproximando da esquadra brasileira. Meia hora depois, os paraguaios estavam praticamente muito próximos da nossa esquadra. 25 minutos depois, 9h25, começam os disparos, tiros de artilharia, os disparos do Paraguai contra o Brasil, alçando danos aos nossos navios imperiais. Né? Às 10h50, a esquadra imperial brasileira inicia o contra-ataque. Meio-dia e 10 termina a primeira fase da batalha, com 3 navios nossos inoperantes, alguns encalhados. Tá? Aí iniciou a tarde, o segundo tempo, vamos dizer assim, segundo round. Almirante Barroso decide retornar a Riachuelo e tirando vantagem, olha que interessante, pessoal, do grande porte da fragata Amazonas, o nosso almirante empreende manobras de abauroamento, de choque, de colisão contra os navios paraguaios. Olha que coragem, olha que iniciativa, né? A fragata Amazonas, 16 horas, já tinha posto a pique uma chata que transporta combustível e 3 navios paraguaios. Posto a pique é afundado, colidido, danificado. Tá? E antes do pôr do sol, do dia 21 do dia 11, a esquadra brasileira saía vitoriosa da Batalha do Riachuelo. Conflito que definiu os rumos da Guerra do Paraguai. Muito bom, né? Porque foi o que fiz, eu achei. Né? Achei muito válido. Aqui está o Brasil, aqui está onde foi a Guerra do Riachuelo, a posição geográfica do Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. Né? Então está aqui o Rio Paraná, que está seu afluente, que não aparece aqui, que é muito pequeno. Seguindo, o vídeo vai ficar um pouco extenso mesmo, mas é pelo aprendizado de todo mundo. Então tá aí, ó. Dia 11 de junho de 1865, realmente tinha falado certo, às margens do arroio Riachuelo, afluente do rio Paraguai, na verdade do rio Paraguai não, afluente do rio Paraná, né, ocorreu a batalha naval que deu início à Guerra do Paraná. Não deu início também, não tá errado não tá certo não, tá? Mas deu o ápice da Guerra do Paraguai, conflito que se estenderia até 1870. Tá? Então, o ditador paraguaio, tá, Solano Lopes, tá, não gostou da interferência do Brasil na Guerra do Uruguai, porque acreditava que o Império Brasileiro gostaria de dominar a região sul da América Latina. Por isso, Lopes, ditador paraguaio, resolveu botar as mangas para fora. Né? E ele não teve autorização para atravessar a Argentina e atacar o Brasil pelo Rio Grande do Sul. Então invadiu a cidade argentina de Corrientes. E na segundo momento aqui o Rio da Prata, como é que acessa aqui o Paraguai, né? No Brasil, sabendo da tomada, navegou pelo Rio da Prata e chegou próximo a Corrientes pelo Rio Paraná. Neste local, as frotas inimigas se encontraram e iniciaram a batalha, que levou o nome de Riachuelo, porque a região havia um pequeno Riachuelo, como eu havia mostrado. Aqui está o saldo da guerra, do lado do Paraguai, do lado brasileiro, quantitativo de canhões, navios e canhões. Né? Aqui nosso comandante, Almirante Barroso, Francisco Manuel Barroso da Silva. E o outro comandante, acho que é um capitão de mar-guerra, Pedro Ignácio Meza. Então, seguindo aí. Esqueci de dar o zoom, peço desculpa, vamos seguir. Desculpa, vai ficar muito grande o vídeo, mas está bem informativo. Os brasileiros com clara desvantagem. Com brasileiros em clara desvantagem, a batalha poderia ter chegado ao fim. O comandante Barroso, entretanto, decidiu retornar e subir ao rio novamente. Ao se aproximar dos navios paraguaios, como havia falado, aproveitou o porte da fragata da Amazonas e abaroou as embarcações paraguaias, o que levou o Brasil à vitória. Essa decisão do comandante Barroso foi decisiva e responsável pela mudança de rumo na batalha.
naturalmente, e foi essencial para assegurar o sucesso brasileiro nesse confronto. Seguindo aqui, está aí nossa fragata Amazonas. Quem quiser ter acesso a informações detalhadas da parte de artilharia, propulsão, todos os detalhes do navio, está nesse site aí, naval.com.br. Se vocês quiserem, posso deixar o link na descrição do vídeo. Então, finalizando aí, então, no dia 11 de junho de 1865, as esquadras dos almirantes brasileiros, Tamandaré e Barroso, nas margens do rio Riachuelo, que é a afluente do rio Paraguai, Paraná, na verdade, destruíram a frota paraguaia na Batalha do Riachuelo. Essa vitória levantou a moral das tropas e foi essencial para assegurar não só o desfecho favorável do Brasil na Guerra do Paraguai, mas também para fortalecer o país, nosso país, como nação. A guerra foi longa, difícil e causou muitas mortes e sacrifícios. Foi nela que brasileiros de todas as regiões do país foram mobilizados e trabalharam juntos para a defesa da pátria, consolidando-se assim a nossa nacionalidade. Então, pessoal, voltando à questão, dia 11 de junho, considerada a data magra na Marinha, precisa nem ler o resto, tá? Então, a informação aqui dessa batalha refere-se à Batalha Naval do Riachuelo. Gabarito letra C, né? Vamos seguir aqui. Quais eram os países, Renato, que compunham a Tríplice Aliança? Brasil, Paraguai não pode ser. Opa, perdão. Voltando aqui, eu tenho que ativar novamente a caneta. Paraguai não pode ser, tá fora. Paraguai está fora, Chile nem se falou no Chile, Bolívia também a gente vai fazendo questão por eliminação, tá vendo? Brasil naturalmente faz parte, Argentina e Uruguai. Agora ficou molezinha. E o bônus final, virtude da demora aí para a gente postar, uma questão mais complexa, que pode ser um diferencial na prova, tá? Terceira questão sobre a batalha. Você pode dar uma pausa no vídeo, para a gente não perder tempo na leitura. É uma carta aí escrita pelo Almirante Barroso, resumidamente, que menciona aí a iniciativa da colisão da fragata, né? O que motivou essa colisão, enfim, para que com isso a gente nós saíssemos vitoriosos. O trecho acima trata um relato do Almirante Barroso a respeito da vitória brasileira, tá? Ocorrido no dia 11. Apesar da guerra a Guerra do Paraguai ter se estendido até 1870, porque tal batalha naval do Riachuelo foi com certeza considerada como decisiva para a vitória da Tríplice Aliança e a vitória geral na Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai se estende até 1870, mas o grande marco foi o estopim, o alicerce para a vitória final na Guerra do Paraguai foi a Guerra do Riachuelo. Então ele fala aqui, presidente paraguaio, nem presidente, ditador, né? Francisco Solano Lopes foi morto durante a Batalha Naval do Riachuelo, destabilizando as forças navais. Não, ele não foi morto nessa época, tá? Ele foi morto em 1870. Vou falar sobre isso também, tá? A Batalha Naval do Riachuelo, grande parte da esquadra paraguaia foi aniquilada, o que garantiu o bloqueio naval que impediu o Paraguai de receber armamento do exterior. Olha, estou achando que é essa. Vamos seguir para a próxima. A gente tem sempre que analisar todas as questões. Com a vitória brasileira em Riachuelo, parte das fortalezas paraguaias se rebelou contra o governo paraguaio. Negativo. Não tem nada disso. Tal batalha do Riachuelo acabou anulando todas as forças paraguaias. Até aí tudo bem. De modo que o restante do conflito foi uma marcha sem esforços da Tríplice Aliança até Assunção. Assunção, capital do Paraguai. Não foi sem esforço não, porque tiveram outras batalhas seguidas, tá? Até a gente conseguir aí tomar Assunção.
Com a vitória em Riachuelo, a Argentina entrou na guerra ao lado do Brasil, saindo do seu lado, saindo de seu estado de neutralidade. Na verdade, ele entrou em maio de 1865. Então ele entrou antes, ele não entrou depois não, ele entrou antes fazendo a Tríplice Aliança: Argentina, Uruguai e Brasil. Tá bom? Então não foi após a vitória. Ele participou da vitória argentina junto com Uruguai e Brasil. Então, seguindo o item A, né? Peguei um trecho aí, seguisse uma série de vitórias. Em janeiro de 1869, Assunção foi conquistada. Foi empreendida uma violenta perseguição a Solano Lopes. E na campanha das Cordilheiras, que foi uma ofensiva brasileira, essa ofensiva brasileira acabou terminando na Batalha do Cerro Corá. E com isso também ocorreu a morte do presidente ditador paraguaio Solano Lopes. Tá? Isso aqui foi em 1870. Então, estou mostrando para vocês aqui, esse é o ditador. Olha que frase bonita. O vencedor não é o que sai com vida do campo de batalha, mas é aquele que morre por uma bela causa. Bonita frase, mas o cara de bonito não tinha nada, né? Total ditador aí. Então, garantidamente, a letra A está errada. Então, assertivamente, de uma forma analisando tudo, tem que fazer com calma a questão. A gente também tem que levar em conta o tempo, mas questões maiores, pessoal, a gente deixa por último, tá? Então, com a vitória brasileira, grande parte, cadê aqui? Foi aniquilada. O Brasil garantiu o bloqueio naval que impediu o Paraguai de receber armas do exterior. Parte para o abraço B de mandou bem. Tá? Questão B aí, questão B. Questão terceira, gabarito letra B. Certinho, meus amigos? Tudo tranquilo? Então tá aí, ó. Você curtiu o vídeo, tenho certeza que vocês curtiram. Compartilhe o nosso canal, nossos vídeos com seus amigos na sua rede social, no boca a boca. Inscreva-se no canal. Não esqueça de ativar o sino para receber todos os nossos vídeos novos no seu Gmail e no seu smartphone, tá? Não esqueça de dar o seu joinha no vídeo, que a gente tem um feedback importante quando a gente tem um joinha, né? E nosso muito obrigado aí mais uma vez por assistir às nossas aulas. Eu sou Renato Freire, esse é o nosso canal RF Vídeo Aula. Muito bem-vindos e excelentes estudos, tá? E vamos guinar aí rumo ao dia 4 de março, que é a nossa grande guerra aí, e vamos sair vitoriosos, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.